Bem, amigos, chegou ao fim a era Ramon Dias no Corinthians, então bora falar um pouco mais sobre o que foi o trabalho dele aqui, também um pouco do que levou ele a esse fim de trabalho e um pouquinho também sobre o que esperar do Corinthians. Então deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora começar com números na passagem de Ramon Dias, números via SofaScore, que não me patrocina, mas poderia, né? Não seria uma má ideia. Foram 60 jogos no comando do Corinthians. Cara, tem jogo pra cacete do futebol brasileiro. Não ficou nem um ano e fez 60 jogos. 31 vitórias, 16 empates e apenas 13 derrotas. 60% de aproveitamento, um ótimo aproveitamento. 94 gols marcados, também um ótimo número. E 62 gols sofridos. 132 grandes chances criadas. 87 grandes chances cedidas. Uma média de 8,2 finalizações por jogo, marcar um gol, uma média de 12,8 finalizações para sofrer gols, e um título. Então, bora começar fazendo uma retrospectiva. Vamos lembrar desde o começo que o Augusto Melo nunca quis, de fato, o Ramon Dias como técnico do Corinthians. O plano do Augusto Melo era ter Fábio Carille como treinador, e se arrastou. Vamos lembrar que no passado o Corinthians chegou a fazer alguns jogos com o treinador interino, porque o Augusto ficou tentando contratar o Carille, até que não viu o que ia acontecer e foi atrás do Ramon Dias. E então a verdade é que assim, nunca teve muita pressa do presidente. Quem parece que mantinha mais era o Fabinho Soldado e tinha o apoio dos jogadores, etc. Vamos lembrar que quando aquele derby do segundo turno, quando o Corinthians ganha 2-0 do Palmeiras, existia uma grande conversa que se o Corinthians perdesse aquele jogo, provavelmente o Ramon Dias seria demitido. Até que o time estava ganhando com rebaixamento, etc. Até porque o presidente nunca gostou. Durante o Paulista de mata-mata, principalmente pós-queda na Libertadores, também voltou a ter esse papo de uma possível demissão a um dia em algum momento, pressão, etc. Que se perdesse o Paulista ele seria demitido. Então, assim, nunca se o seu chefe nunca é fã do seu trabalho, se o seu trabalho só depende de resultados, na hora que o resultado começar a não vir, é óbvio que você vai ser cortado. Eu acho que a situação do Ramon Dias e do seu filho Emiliano no Corinthians era isso. Do ponto de vista político, a demissão dele é positiva, porque no dia que o Corinthians perde o Fluminense, foi o dia que o Augusto Melo foi depor na polícia sobre o caso Vaidbet. O inquérito vai se encerrar, dizem que até final de maio, nas primeiras 2 semanas de maio. E as notícias que saíram de fontes não é muito boa, né? Muito positivo para a diretoria do Corinthians envolvida nisso. Então, para o Augusto Melo, o grupo político que hoje comanda o Corinthians, ter essa demissão também é ótima. É uma cortina de fumaça. Qual é o principal assunto do Corinthians nas últimas horas, desde o final do jogo contra o Fluminense? Quem vai ser o técnico? A situação do técnico. E não as questões extracampo. Que não, por exemplo, a reativação do Sub-23, que claramente esquema. E não o fato do Augusto Melo ter deposto e, segundo fontes ligadas à polícia, o depoimento dele não bater com os demais envolvidos também. E não todos os programas de gestão do Corinthians, né? Não tem ainda apresentado sequer as contas para aprovação do Conselho e outras polêmicas. Então, para a diretoria do Corinthians ter a chance de demitir, ter a chance de criar um fato novo, ter a chance de tirar também um pouco da decisão deles, é maravilhoso. O Augusto parece que nunca foi fã do Ramon Dias, existe muita gente em torno deles também não era fã do Ramon Dias pelo visto, então foi uma grande chance. Foi o momento exato, eles precisavam de algo apareceu e é isso. O grande motivo para mim da demissão do Ramon Dias é muito mais político do que qualquer outra coisa. Há também uma questão que parece perder o elenco. Acho que a entrevista do Memphis, assim, se existia alguma chance do Ramon não ser demitido depois da entrevista dele, essa chance acabou porque ele foi muito bem claro e assim, verbalizou bastante as suas satisfações. Não é a melhor coisa mais certa do mundo, mas assim, eu acho bom que mostrou que realmente é um cara que sente que pode ir mais e um cara que quer fazer mais. E sempre que você contrata um grande jogador assim, você fica com medo dele não jogar sério, não ter interesse de verdade. E o Memphis parece ser um cara que tá afim de jogar mais, quer conquistar mais, isso é o positivo. E foi muito claro, foi muito lúcido nas suas respostas e demonstrou bastante satisfação e assim botou no rabo da comissão técnica, né? Faltou só citar o nome nominalmente deles. E o que também contribuiu muito, porque
quando chega a esse ponto de começar o jogador externar essas questões, é porque a situação interna provavelmente já não estava boa faz algum tempo, né? E lembrando que foi o trabalho da família Dias no começo do Corinthians, chegam com o Corinthians ali no Z4, chegam com o Corinthians brigando por rebaixamento. Os primeiros jogos são de um time que tinha desempenho, que jogava melhor, mas que não tinha resultado. Pô, lembra daquele jogo contra o Fortaleza, fora de casa, no segundo turno? O Corinthians jogou muito bem, jogou muito melhor que o Fortaleza, perdeu o gol à beça e perdeu o jogo. Cara, foi uma sensação ruim aquela partida. O Corinthians sofria muito do ponto de vista ofensivo, com a falta de jogador que fizesse gols, porque o Gilberto estava mal, e ainda não tinha Memphis. E isso começa a mudar, principalmente quando começa a vir reforços, né? Chega o Memphis, um mérito da família Dias são a indicação de jogadores. Eles indicaram tanto o Carrilho quanto o Angelelli, e eles se tornaram titulares importantes do Corinthians rapidamente. E quando começa a chegar reforços, o André Ramalho, que quando vem começa a jogar bem, apesar de ultimamente, pelo amor de Deus. E quando começa a chegar os reforços, o time começa a subir de nível, começa a sofrer um pouco menos da defesa. O Hugo Souza também, o mérito do Ramon Dias, quando o Hugo Souza chegou, já botou de titular. Não quis, em questão de hierarquia, manter o Donelli, não, já botou o Hugo de titular logo de cara. E logo desde o início ele já foi importante. Então um time que no começo tinha bom desempenho, mas faltava resultado, ao mesmo tempo ia avançando nas Copas, mesmo poupando alguns jogadores. O mérito também da Ramon Dias do trabalho foi potencializar o futebol do Galo. O Galo estava muito subutilizado com o Antônio Oliveira, com o Ramon Dias podendo jogar mais na posição que ele gosta, jogando mais próximo no gol, jogando com um verdadeiro 10. O seu desempenho cresceu muito e no ator ele foi eleito o melhor meio, um dos melhores meios do Campeonato Brasileiro, muito também por isso, por esse crescimento após a chegada deles. Então, assim, analisando no 2024, acho que você tem que dividir em duas etapas do trabalho do Ramon Dias, 2024 e 2025. Analisando 2024, o trabalho foi muito bom. No começo você não tinha o resultado, mas você tinha boas atuações, tinha claramente jogar muito melhor, você tinha ideias mais claras. Jogando com 3, depois começando com o Losango, um time que foi avançando nas Copas. E aí, cara, esse avanço acabou sendo negativo, porque chegou na semifinal de Sul-Americana e Copa do Brasil, e sim, Racing e Flamengo, dois grandes times, cair para eles não é problema. Eu acho que pegou muito a questão de como caiu e de que essas quedas passaram por limitações da comissão técnica. Contra o Flamengo, o Corinthians, no jogo de é completamente amassado e demoraram a reagir para isso. Viram o time ser amassado e demoraram para agir. A escalação adotada no jogo de ida também foi um problema, foi um erro. No jogo de volta, o Corinthians joga boa parte do jogo com a mais e pouco conseguiu criar de fato. E contra o Racing, também as substituições do Ramon Dias pioraram o time na ida. Na volta também o time também não conseguiu, quando sofre a virada e precisa criar no segundo tempo, também pouco conseguiu fazer. Isso já criou um burburinho, tanto que o Ramon Dias, como citei, foi para aquele clássico do Palmeiras, dizendo que as notícias que se perdesse com risco de ser demitido. Ganha o time com um calendário um pouco mais leve, consegue cantar uma sequência de vitórias muito boa. As 9 vitórias que tira o time da zona da luta contra o rebaixamento e leva para a Libertadores. Muito mérito da comissão, porque conseguiu criar um esquema ali que potencializava os jogadores. Pô, Matheus Bidu cresceu desempenho, o Mateuzinho também, Breno Bidon e Carrilho no meio campo, jogando muita bola, Garro espetacular, o Memphis, a chegada dele também muito importante, e o Alberto desandando a fazer gols. Isso também passa muito pelo trabalho deles, de apostar no Losango, de se adaptar ao que tinham e de potencializar o time. Então, o trabalho de 2024, tirando as duas eliminações, é um trabalho muito bom. Mas que já tinha demonstrado algumas coisas negativas, como a falta de leitura nos jogos. Era costume, mesmo em 2024, e como o time muitas vezes piorava com as substituições feitas pela família Dias. Não só por limitações do elenco, mas também por opções táticas deles. Especialmente quando o Corinthians precisava criar, especialmente quando o Corinthians estava atrás do placar, quando tinha vantagem numérica. Foi assim aquele Juventude lá, quando o Corinthians teve 2 jogadores a mais. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o precisou criar contra o Racing. Mas tudo bem, vamos para 2025. Em 2025 ao contrário, em 2024 o Corinthians era um time que jogava bem na maioria das vezes. Em 2005 foi o contrário, o Corinthians não jogou tão bem, poucas vezes realmente jogou bem no ano. Tem que citar, e obviamente tem que citar a questão de desfalques. Não ter o Rodrigo Galo, o problema de joelhos foi um grande problema, porque não tem reserva para ele no elenco. O Coronado com certeza não é esse reserva. E isso fez muita falta. Não ter tido o Breno Bidon desde o início da temporada também foi um problema, que até porque sobrecarregou ainda mais o Carrilho.
Outros problemas de lesões que foram surgindo também um problema. Ao mesmo tempo, a campanha do Paulista tem um mérito na primeira fase de rodar bastante o elenco e tudo mais. Eu acho que até que poderia ter rodado mais, dado mais chance para alguns garotos. Acho que isso foi um mérito da família Dias. Tem a questão da falta de reforços para a defesa, porque se a zaga já era um problema no ano passado, quando o time estava bem, esse ano continua sendo um tremendo problema, um problema ainda maior. Mas ao mesmo tempo o time também piorou de atuações. Uma coisa negativa no trabalho foi sim, esse ano, não ter conseguido encontrar soluções sem o Garro. O time, assim, isso passa também pela questão da família Dias. Tem problemas no elenco? Tem problemas no elenco. O goleiro reserva não é confiável? Exato. Tem questões do elenco que não são culpa deles. Não tem um lateral direito para brigar com o Mateuzinho. Se não tem um goleiro reserva confiável, não ter sequer 2 zagueiros confiáveis para ser titulares, outras limitações do elenco, isso não, né? Isso eles são mais vítimas do que qualquer outra coisa. Ainda assim, algumas insistências é complicado. Insistir no Romero tanto, mesmo com ele constantemente jogando mal, mudar o esquema do time para tentar comportar o Romero e dessa forma fazendo que, por exemplo, o Memphis e o Roberto tivessem uma queda de desempenho. Qual o melhor momento de Memphis e Yuri? Quando eles jogam juntos, quando eles jogam com dupla de ataque. É o melhor de ambos. E você tirar isso para insistir em Romero, que também como ponta não funciona, os melhores momentos do Romero são jogando por dentro, jogando mais próximo do gol. E essa insistência nisso, e pelo que ele deu na entrevista antes com o Fluminense, ele ia continuar insistindo nisso, foi um grande problema também. O Corinthians ainda assim continua sendo um time muito desequilibrado defensivamente, e a incapacidade da família Dias de conseguir organizar um pouco melhor esse time para ser menos exposto, isso também é um problema deles. A questão das mudanças durante os jogos, você já teve isso em 2024, você tem alguns exemplos, em 2025 isso continuou, de como se o Corinthians precisava ganhar o jogo, se o Corinthians precisava fazer o resultado, a única estratégia deles era retirar a maior quantidade possível de jogadores do meio campo e empilhar o time de atacantes, como se o Corinthians estivesse também lotado de grandes atacantes. E isso se mostrou ineficiente. Todas as vezes que eles fizeram isso, o time piorou. Foi assim na pré-Libertadores contra a União da Venezuela, foi contra o Barcelona, jogos no Brasileirão, a mesma coisa agora contra o Fluminense. Então esse é um cenário que se repetiu algumas vezes. Já era assim em 2024, continua assim em 2025. Então as questões que cabiam à comissão técnica em 2025 também não foram tão bem. O trabalho em 2025 é bem abaixo de 2024. Ainda assim, tem um título. E um título que tirou o Corinthians de uma seca, um título que passa também por mérito da comissão técnica, especialmente no primeiro jogo. A estratégia utilizada como limitar também o futebol do Palmeiras. Não foi um grande jogo genial, mas o Corinthians jogou a final para ganhar e soube limitar bastante o Palmeiras, especialmente no primeiro jogo. Isso passa também por mérito da comissão técnica. A sensação é que, assim, tem números muito bons, eu acho que ainda poderia continuar mais. Não chegou naquele momento irreversível do trabalho, mas ao mesmo tempo, como você vê um jogador, principal jogador do seu time, publicamente criticar o seu trabalho, você já sabe que não tem um apoio do seu presidente, era uma demissão meio que inevitável. E com os problemas que o Corinthians tem de desfalques, a incapacidade de encontrar soluções, me parece que o trabalho chegou no teto e já estava começando uma curva descendente. Tem várias questões que atrapalharam o trabalho, sim. Lesões, a falta do Rodrigo Garro, do Breno Bidon, agora a lesão do Hugo, falta de reforços. Mas também em 2025, o que competiu a família Dias também deixaram a desejar em vários momentos. O Corinthians fez poucos jogos realmente bons esse ano. E o sarrafo subiu agora. E eles não estavam conseguindo encontrar soluções para isso. Poderia continuar? Poderia. Você pega os números, você pega o aproveitamento, não é ruim. O trabalho deles no Corinthians foi bom. Mas quando você junta diversos fatores, e principal, se parece que a questão do elenco não estava já acreditando muito, aí fica difícil, né? Aí fica difícil a continuidade. Eles saem alta e assim, eles saem pela porta da frente. É raro, né? Se você pegar os últimos anos do Corinthians, desde o Tite lá atrás, eles devem ser um dos primeiros, poucos técnicos saíram do Corinthians pela porta da frente. E eles foram deles. Poucos técnicos saíram do Corinthians nos últimos anos, podendo dizer que marcaram a história do clube. E eles conseguiram evitar o rebaixamento, que era o objetivo principal no ano passado,
fizeram mais do que esperado, levando o time para as semifinais de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana e ainda conquistaram uma vaga na Pré-Libertadores. O trabalho de 2024 é incrível, muito acima do que esperado e fazendo o time jogar bola, o time jogar futebol agradável. Em 2025, deixou a queda na Pré-Libertadores, ainda mais porque o jogo de ida passa muito por escolhas erradas da comissão técnica, o 3-0 sofrido também passa muito por isso, e na volta as substituições também atrapalharam o time. Então ele tem muita responsabilidade na queda na Libertadores, começo ruim na Sul-Americana, por mais que tenha desfalque, por mais que tenha coisas que não dependem deles, que não foram culpa deles que atrapalharam, é que o que dependia dele em 2025 também não foi tão bem feito assim. A sensação que eu tenho, agora falando como torcedor, é de agradecimento por terem salvado o time no rebaixamento no passado e ter levado a um resultado ainda mais do que se esperava, que era para Libertadores, e fazendo um time gostoso assim. Nos últimos jogos de 2025 eu realmente ficava aguardando para ver o Corinthians jogar, algo que nos últimos anos é muito raro, que eu realmente estava satisfeito, eu ligava a TV e ficava satisfeito com o que eu via. E agradecer também o título, porque encerrou uma seca de 6 anos e é um título que tirou um peso enorme, comemorei demais, uma felicidade grande. Mas é uma pena, desejo toda a sorte, amor por Milena Dias no futuro, coisas que devem ter um técnico novo em breve, principalmente o Dorival, mas vamos ver como vai ser esse clube nos próximos meses, porque precisa de contratações, não tem dinheiro, o presidente pode ser destituído e até preso a qualquer momento. O futuro do Corinthians não é tão brilhante assim. Mas deixa aí nos comentários sua opinião sobre o trabalho da família Dias, se concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei. Não esqueça também de dar like no vídeo, de se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses demais vídeos para ajudar para quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.